Estamos com mais um programa inédito para você que acompanha o Baião de 2 todas as semanas, nas terças-feiras às 21h30 e durante a semana nas reprises aqui na nossa TVI. Hoje o programa parece que vai ser uma espécie de switch do programa anterior. Em linguagem jornalística, switch é o quê? A matéria que complementa a matéria. Semana passada nós falamos tanto em ópio, que dessa vez... Não sei se ópio não, menina, ansiedade. Eu não sei se a gente foi semana passada. Eu sei que a gente teve um programa que a gente falou muito sobre a questão do ópio. Eu brincando com o Jairito Alves, né? Na verdade. Foi. Que seduz, que entorpece, que pede parar. E aí, depois a gente pensando nisso, hoje a gente decidiu que vai falar sobre o ópio, ou os ópios do povo. Tá aí o tema do nosso programa de hoje. Mas aí, para começar o programa, eu queria passar a definição, tanto a metafórica quanto a literal, né? Então, o dicionário diz o seguinte, que o ópio é uma mistura, é um substantivo masculino, né? Que corresponde a uma mistura de alcaloides extraídos da papoula, que é uma planta, de ação analgésica, narcótica e hipnótica. É perfeito, velho. O povo... Diga aí. A gente tem vários. Eu adoro você falando da... Fala no cinismo. Analgésica, narcótica e hipnótica. E, por metáfora, é aquilo que serve de paliativo, ou que provoca adormecimento, embrutecimento moral. E é desse embrutecimento moral, é dessa hipnose coletiva que nós vamos falar hoje. Várias hipnoses coletivas, esses ópios do povo. Exatamente. E quais são esses ópios do povo? E para você, para facilitar na sua cabeça, nós vamos dividir esses 4 blocos nesses tipos de ópios. Primeiro bloco. Quem disse que eu lembro mais? Ele falou para mim agora, mas eu esqueci. Primeiro bloco, nós falamos do ópio futebol. Ah, é. Segundo bloco, falaremos do ópio internet. Uhum. Terceiro bloco, falaremos do ópio religião. E do quarto bloco, falaremos do ópio droga pela droga. Agora lembrando que no meio disso tudo pode aparecer, por exemplo, alguns ópios extras. Por exemplo, o ópio sexual, do amor e também o ópio ligado às redes remédios, aos psicotrópicos. Eu estou sempre olhando para a câmera errada, não liga não, viu? Até me acostumar com isso. Tá drogado. Assim, mas de fato é o seguinte, o ópio do povo foi uma expressão usada inicialmente assim, de forma mais categórica pelo nosso teórico, o Karl Marx. Uhum. Ele usou a expressão ópio do povo para retratar, por exemplo, questões ligadas à religião, sobretudo a religião, né? Porque ele entendia naquela época e naquele contexto que a religião significaria meio que uma espécie de ópio da população, como um mecanismo de alienação. Hoje a gente vê que ele estava certo por um lado, mas ele, acredito eu, ele não percebeu a magnitude do conceito dele, nem a amplitude que isso pode ter. Por exemplo, a gente está aí na Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo que mobiliza o planeta em torno de homens correndo atrás de uma bola redondinha. A cada jogo nós temos 22 ali jogando, mas tem um tanto sentado esperando para jogar. E outro tanto de milhares sentados nas arquibancadas, porque pagaram, né? Chorando, sofrendo. Chorando, sofrendo. E o mundo todo paralisado, até feriado se estabeleceu para que nós assistíssemos aquilo. Eu estou criticando isso. Adailson, você não assistiu, não? Assisti, comemorei. Eu atravessei a cidade na rua no dia do Jogo do Brasil, fiquei com medo, a cidade desertíssima. E eu não estou criticando isso. Assisti, comemorei. O problema é quando isso se converte numa espécie de ópio. Ou seja, parece que estar atento a Neymar e como herói nacional é algo extraordinário. Por favor. Sassamutema, né? Macunaíma. Ele joga por ele, não joga por uma camisa, não joga por... Isso já foi uma época. Década de 70. Da seleção Canarinho. Ele joga por ele. É um menino arrogante que joga por ele. Ele não tem que ser herói de nada. De Copa nem de nada. Mas por que não é? Mas aí é que tá. O ópio se constitui aí. Até você assistir o jogo, se divertir com um entretenimento, que aquilo é entretenimento apenas. Não tem nada a ver com patriotismo, com nada. Verdade. É entretenimento. Até aí tudo bem. Mas aí, você transformar aquilo. Eu estava vendo, por exemplo, esse discurso em torno do Neymar como aquele que vai salvar. Salvou. E todo mundo chorando com a mão no copo.
E cantando assim, né? O hino, você vê que ele não sabe o hino. Sabe, é um patriotismo oportunista, é um patriotismo de momento, de fachada. Enquanto a Copa do Mundo é usada como o grande holoforte da cena brasileira, o ministro do Trabalho foi afastado do seu comando, do ministério, por fraude, por denúncia de fraude. A Polícia Federal botou esse povo, foi aprovada, inclusive eu quero até lembrar aqui a colaboração do nosso novo parceiro da TVI. O Lúcio. O Lúcio. Da UFSUBA, né? UFSUBA o quê, menino? Não é UFSUBA? Menino, não falou UFSUBA, não, não, diretor? Né, o nome não é UFSUBA, não. E é o quê, menino? O FRB. O FSB. Tem RB, que é do Recôncavo, o FSB. Não é UFSUBA, não? Eu sempre chamei de UFSUBA. A universidade aqui do sul da Bahia, federal. Eu sempre chamei de UFSUBA. Não. Enquanto isso, inclusive ele estava comentando aqui no intervalo, dizendo o seguinte, que antes de começar o programa, dizendo, olha, você vê que aprovaram agora, no meio da Copa do Mundo, aprovaram uma lei que permite, que flexibiliza, por exemplo, a produção e o uso de agrotóxicos. E está todo mundo calado. O importante é o Brasil ganhar. E se o Brasil ganhar, inclusive esse programa, viu, a gente não sabe se o Brasil ganhou. Mas se você estiver assistindo ele depois, vale do mesmo jeito. Se ele ganhou, se ele não ganhou, não mudou nada. A vida da gente continua a mesma. Você continua aí assistindo a gente, sua vida continua do mesmo jeito, nada mudou. Pode ter mudado para quem participou diretamente da Copa, que são aqueles caras que estão ali lucrando em cima daquele evento. Mas na nossa vida não mudou nada. Infelizmente, nós deixamos de ter como ópio a arte que nos enebriava e que nos enebria ainda, né? Talvez, e nos entorpece pela estética, pelo sentimento. Porque nem todo ópio é tão ruim assim. O nosso Jairto Alves, por exemplo, tem os seus ópios. Por exemplo, a meditação entorpece, anestesia, só não embrutece moralmente. Não é isso, Jailton Alves? Como nesse primeiro bloco a gente está tratando de ópio, futebol, eu ainda quero continuar no futebol. Me colocando no meu lugar. Porque enquanto 22 homens correm atrás de uma bola redondinha, bonitinha, para ver quem entra para a história das Copas, para a história da humanidade, eles, os dito cujos, estão lá nas bancadas do Senado, nas bancadas do STF, libertando os bandidos, nas bancadas das assembleias, criando leis que destroem a população, criando leis próprias, detonando e abusando com esse país, que é da praxe deles, que esse é o trabalho deles, detonar o país. E as pessoas chorando por causa de futebol, os memes sendo construídos por causa de Neymar, do cabelo de Neymar, das quedas de Neymar, e o Brasil caindo túnel adentro, embarcando no buraco sem fim, no buraco negro do universo. Aí, e o povo anestesiado, é o que você falou, e o povo chorando, e o povo, um cara que ganha 14 milhões por mês, passou a fazer chapinha no cabelo, e cair no campo, e não fazer. Dá licença, que você passou meia hora no programa, peraí, dá licença. E o cara ganhando esses milhões só para cair no campo, o trabalho dele é jogar bola. Qual é o meu trabalho? Eu sou servidor público. Qual é o meu trabalho na escola? Vender conteúdo na sala de aula. Meu trabalho é vender. E eu tenho que vender bem vendido. Às vezes, quando alguém gosta do meu trabalho, eu não posso deixar que meu ego se inflame. Eu sou... Não, eu não sou nada disso. É minha obrigação, é meu trabalho. Claro, eu agradeço quando alguém gosta do meu trabalho, ótimo. Mas é minha obrigação. Então, Neymar, que está tentando transformar a seleção brasileira, a seleção de um só jogador. Seleção é um time de 22, um time de 11 pessoas no campo e mais 11 sentados no banco. Não é isso mesmo? Que eu nem sei se é isso, estou certo? Não sei. Né? Então, assim, é um time, é uma equipe. E quando a pessoa coloca nos pés de um jogador o sonho de um Brasil, um país arrebentado, um país arregaçado, um país cuja corrupção tem destruído. No mapa da corrupção, o Brasil está em número
número 90, né? Número 90, um negócio desse. Não Ou seja, lembro, quanto não. mais o número, foi até 150, quanto mais o número, o índice de corrupção é terrível. É um país onde, essa semana, né, que passou, semana passada, descobriu um roubo no Rio de Janeiro, que 20 pessoas foram presas, tiveram prisão preventiva decretada, que só roubaram 1 bilhão da saúde. Aí você fica assim, e o povo não vê, o povo não acorda, e o povo chorando porque cantou o hino, chorando porque Neymar caiu, chorando porque a seleção brasileira, esse ópio que você colocou, mas realmente anestesia moralmente as pessoas. Essa é a função do ópio. Mas assim, é bom a gente lembrar uma coisa aqui. O problema do ópio, da droga, por exemplo... É o último bloco, não vai pra droga agora. Não, mas a droga, eu digo o ópio mesmo, feito pela planta. O problema do ópio não está na papoula. O problema do ópio está no uso que se faz da planta. Não está na planta, mas no uso que se faz dela. A mesma coisa é o futebol. O problema não está no futebol. O problema está no uso que se faz do futebol. Esse uso, ou seja, a maneira como alguns... Agora é a minha vez de falar. O problema é como alguns se colocam diante do futebol, estabelece o futebol como o seu alicerce para entender o Brasil, entender-se como brasileiro, aí é que está o problema. Nós não podemos limitar, restringir a nossa atividade cidadã, o patriotismo, o amor à pátria, aquele momento, aqueles 45 minutos de cada bloco, ou seja, essas 2 horas em que um espetáculo que rende dinheiro para alguns está sendo apresentado. A doméstica pode falar agora? Agora você pode, diga aí. É um país, aqui para nós, gente, o Brasil sediou a Copa de 2014, há 4 anos atrás. Destruiu o país. Existem obras que eram para ser entregues em 2014, na época da Copa. Até hoje, essas obras em Recife não foram entregues. Até hoje, essas obras em Salvador não foram entregues. Até hoje, tem obras no Rio de Janeiro que não foram entregues. E o povo calado. Foi considerado uma das Copas mais caras de toda a história da humanidade. Um roubo generalizado. Cadê que o povo brasileiro se reuniu para exigir o retorno desse dinheiro nos cofres públicos? Por quê? Dá licença. Por que esse povo brasileiro que é tão, amo o Brasil, choro quando canto o hino, eu choro quando eu vejo a seleção brasileira em campo, não se juntou para exigir que esses ladrões fossem presos? Acabou, há 2 semanas atrás, antes desse programa, o STF, a segunda turma do STF, liberou ladrões que roubaram, que estão condenados a 20 anos de cadeia. A segunda turma está barbarizando. Tá botando pocando. Aí eu pergunto. Até Gedel. Dá licença. Até Gedel agora foi Dá licença. beneficiado. Fala. Desculpa. Joado. A empregada agora quer falar. Fala. A segunda turma, que hoje no STF é o grande retrocesso, não sou eu quem está dizendo são os grandes nomes da OAB, que é o grande retrocesso da justiça brasileira. Esses caras estão colocando na rua, esses bandidos, com prisão, que já foram condenados a 20 anos de cadeia, os caras estão soltos. O Maluf, que agora é doente, rouba, mas é doente. O bicho já passou de 80 anos, é uma criança, é inimputável, não sabe o que fez. O cara roubou bilhões, o cara tá solto, curtindo. Agora que tá doente, cheio de muleta, tremendo quando tu passa na televisão, um teatro barato, um teatro vagabundo. Quem tinha que devolver, né? Dá licença. O cara tá na Não, mansão, preso na mansão. Ah, pelo amor de Deus. Mas já que a justiça é equânime, dá licença. Eu vou chamar dá o licença, intervalo. você tá me cortando. É porque ele pediu para chamar o Você tá me cortando. intervalo. Deixa eu fechar o pensamento. Fala. Enquanto a justiça fala em equidade, então vamos também dar essa equidade para os pobres. Para os milhões de pobres que estão nos presídios, que nunca foram ouvidos pela justiça. Ó, a gente vai para o intervalo e volta já para falar sobre esse ópio do povo e essa anestesia geral da sociedade. Próximo bloco volta o Baião de 1, programa de Jair Alves para você, toda terça-feira. Muito bem, estamos voltando aqui com o segundo bloco do programa. Estamos falando sobre ópio. O primeiro bloco falamos sobre ópio do ponto de vista... Falamos não, né? O professor Jailton fez um programa de manhã, o primeiro bloco todo, falando sobre a questão do futebol como ópio. É bom esclarecer que nós não estamos aqui defendendo que o futebol é ópio, mas que ele pode ser usado e tem sido usado como tal. Ou seja, para entorpecer, Hipnotizar,
embrutecer moralmente a população brasileira. Por outro lado, há outros tipos de ópio, aqueles que nós decidimos, que nós elegemos. São os ópios que nós chamamos de satisfação, ópios ligados ao prazer. Um deles, um muito comum e que é mundial, é a internet. A satisfação de você se expor, ver quem se expõe, se comunicar de maneira instantânea, perceber e ser percebido, seduzem. Essas habilidades da internet seduzem milhares de pessoas. As redes sociais se transformaram em verdadeiros chamarizes. Ou seja, nós hoje somos meio que entorpecidos. Estamos meio que embrutecidos moralmente por conta de recursos que nos colocam em contato com pessoas e com o mundo. A internet como ópio. Eu acho que a internet é um ópio, inclusive, perigoso, porque ela é uma decisão individual, particular. Eu posso viver sim sem internet. Aqueles que dizem assim, não. Ah, que loucura. Entenda que a internet ela é recente. A internet não tem mais que 15 anos. Ou seja, o mundo se constituiu inteiro, integralmente sem ele. Um aluno meu me disse assim, professor, isso é retrógrado. Eu disse, por quê? Aí pensei, desgraça, mas não falei. Eu não falei, eu só fiz pensar. Desgraça no sentido de ser sem graça, né? Desprovido de graça. Eu pensei, por quê? O senhor é retrógrado? Porque o senhor passa na faculdade, trabalho manuscrito, tendo aí a internet. Eu falei, filho, é para ser manuscrito mesmo. Porque nós convertemos o oráculo dos gregos em Google. E parece que agora a gente... sem internet não existe. Aí, não existe produção de conhecimento sem internet. Eu falei, filhinho, lá em ignorante, que Platão, Sócrates, Aristóteles escreveram suas teorias usando nódoa de tâmara e couro de carneiro. E eu não estou vendo ninguém aqui nem perto do que esse povo produziu sem internet. Eu acho que a internet nos tornou ignorantes digitais. Assim, eu não preciso de conhecimento, já está lá armazenado. Mas quando o aluno reclama isso, é porque ele não quer fugir do Ctrl+C e Ctrl+V. E copiar os trabalhos, roubar um trabalho e ainda botar um nome como autor. Só isso. Você sabe o que eu penso? Como você estava falando no blog anterior, sobre a questão do futebol, até nos desconectando do ambiente político, eu estava vendo que é uma reedição do pão e circo grego romano. Sim. É o pão e circo, quer dizer, a ideia de que o futebol, ele assume perfeitamente a lógica do circo, né? Então, mesma lógica. Até a mesma estrutura geográfica do espaço cênico. Né? Estamos vivendo uma reedição dos coliseus, né? Os coliseus. Ambientes, porque até o modelo dos estádios são iguais. Nós somos os mesmos, viu? Já dizia aquela música... A poesia lá né? Como Nossos Pais. Que é de Zé Rutrix, é? Não, é de Belchior. Vou de Belchior. É Belchior. Já dizia como ainda somos os mesmos, ainda somos e vivemos como os nossos pais. Muito bem, mas no caso da internet, eu acho que a internet é pior ainda do que o futebol, porque é uma decisão nossa. Não, tanto que é um problema tão sério e realmente é um ópio, é uma droga que já existem consultórios atendendo pessoas viciadas na internet, viciadas em computador, viciadas em celulares. Então, é um problema gravíssimo. A OMS reconheceu no CID, o CID, sim, é verdade. Cadastro Internacional de Doenças, reconheceu a web dependência como doença agora. Retirou a transexualidade. Graças a Deus. Não é mais doença. Então, nenhuma, nem a homossexualidade, nem a transexualidade são mais doenças. E incluiu agora a web dependência. Pessoas que ficam aflitas, ansiosas, que entram até em depressão por conta da ausência da internet. Eu lembro que ano passado, quando aquela juíza lá no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, suspendeu o WhatsApp. O Brasil entrou em pânico. Eu vi personalidades dizendo que aquilo era um absurdo, que aquilo era... Quando, na verdade, gente, a internet, ela serve para quê? Para aproximar quem está longe e afastar quem está perto. Você quer matar um, tira o zap, deixa o zap fora do ar. E você vê, né? O que mantém o zap no ar, financeiramente, uma empresa multinacional, o que mantém? Aí ninguém se questiona, né? Porque há uma promessa que vai cobrar $1, nunca cobra. Mas assim, a gente sabe que eles usam as nossas informações,
A gente sabe que quando você instala o WhatsApp e ele pergunta lá, você permite o acesso seu banco de dados, né? Você nem lê. Não é que aparece aquele negócio dizendo que ele vai usar seus dados. Você fala assim, ó, com o dedo, e aperta lá no aceito. Li e aceito. Isso é óbvio. Você fica absolutamente hipnotizado. Você instalou, ó, você aceita. Para que você... Porque aí parece que o mundo se abre aos seus... Sabe? Quando na verdade é virtualidade, não é realidade. Aquilo ali não é virtualidade. Um dia eu estava conversando com meus alunos dizendo assim, algumas pessoas entendem que esse ambiente virtual, em que você pode manter relações sociais, afetivas e até sexuais, que esse ambiente garante satisfações que podem tornar você uma pessoa feliz. E eu disse a eles o seguinte, que felicidade é o tipo de conquista que, infelizmente, não pode ser conquistada no virtual. É o tipo de realidade que só se vive no analógico. Não há como você ser feliz virtualmente, distante da realidade. Não é não? Desculpa. Ó, a minha fala tá deixando ele dormir. Fala aí você agora. Ele tá bocejando durante a minha fala. Não, gente, não é nada disso não. Aqui é um frio tão danado aqui dentro desse estúdio, você não tem ideia. É o que ele falou, né? Passa o programa e pega a tuberculose. A TV é ópio. Todas as formas de entretenimento são ópio. Veja, entorpecem, embrutecem moralmente. A televisão. Você não está vendo, por exemplo, a Rede Globo Televisão, que é um império, né? Ela não é só no Brasil, ela é um império mundial. E agora a Globoplay, que usa a internet, usa a plataforma da internet, porque a internet fez isso, né? Ela disse, bom, eu não quero ser um recurso, eu quero ser o. Então a internet fez o seguinte, quem acessava o jornal, ela disse, não, eu boto aqui dentro do jornal. Ela não competiu, ela absorveu. No lugar de ir para o enfrentamento e competir com as outras mídias, ela simplesmente absorveu. Ela disse, eu não vou brigar com a TV. E as redes telefônicas que ficam irritadas, né, Dadai? Porque você faz a ligação pelo Zap e você é pelos seus créditos. A telefonia perde com isso. Não, você vê, por exemplo, ela disse, eu não vou competir com a telefonia. Eu vou colocar aqui dentro. Vou oferecer o serviço. Eu não vou competir com rádio, eu boto o rádio aqui dentro. Eu não vou competir com jornal, eu vou... E ela se transformou num grande buraco negro. Eu não vou competir com o CD e boto o CD lá dentro. Ela se transformou num grande buraco negro. Sabe aquele que concentra e absorve tudo? É isso que a internet se transformou. E é perigoso, viu? É perigoso. Porque é o tipo de ópio que a gente tem dificuldade de se desvencilhar. Tem dificuldade, sim. Você imaginou? Tira o ópio. Como é que você vai se comunicar com a Rússia, por exemplo? Ligando para a Rússia? Chegar ele se sentiu mal aqui agora, ó. Acabar com o WhatsApp. Você faz o quê? Ele morre, porque ele tem que entrar em contato com a Rússia. Ele precisa entrar em contato com a Rússia. Então, ele aqui, então, é o tipo de ópio sedutor. Mas no meio desses ópios que são entretenimentos... Vamos tentar ver alguma coisa positiva disso aí também na internet? Ah, olha, vá. Diga aí, viciado. Para não ser só o ópio do povo? Viciado, vá. Não sou viciado. Não. Você quer defender a internet por quê? Não é questão de defesa. Aliás, essa questão a gente faz no último bloco, fazer o contrário, né? Tá bom, esquece. Vá. Não, é você que tá... Não, porque assim, a questão do vício é tão séria que já estão se formando profissionais para isso. Não, você viu, hoje aí, olha que coisa louca. Imagina, você viu que há hoje uma orientação para o sexo na internet. O namoro. Inclusive, é um nicho econômico que mais dá dinheiro no mundo. A pornografia virtual, né? Pornografia virtual. E também a que mais promove crimes no mundo, a título disso, a pedofilia, né? Que é uma rede que está instalada em todos os países. A rede da pedofilia infantil. Quer dizer, é o lugar do crime, é o lugar... Agora também, assim, é preocupante, porque
eu vejo muito a internet como um ópio perigosíssimo e ameaçador, porque primeiro porque não há, é uma terra sem lei. Agora que estão sendo construídos, foram votados alguns marcos, né, legais, Regulatórios. alguns regulatórios. Mas esse marco civil, por exemplo, eu acho que ele é a lei Caruna-Dickmann. São, na verdade, legislações que meio que... Que surgiu no bojo da emotividade, não, né? e também não pode impedir que o alienado, o viciado nesse tipo de ópio, não se coloque em exposição. Quer dizer, como é que uma lei pode impedir que você, Jailton Alves, coloque uma foto sua, um vídeo seu nu, para alguém que você acha que merece sua confiança e depois você se vê exposto aí? Compreende? Nada pode proteger você disso. Porque a lei não pode proteger você de você mesmo. E o problema da internet é que ela é muito sedutora. Ela passa a sensação, por exemplo, de que ali é um espaço invisível e privado. E não é privado, que é um espaço só seu, em que você está salvaguardado, que sua intimidade está preservada. Não está preservada. Sem contar, Dadai, que mesmo que você pense que não está sendo vigiado, observe os aplicativos que roubam todas as suas informações e perpassam para os bancos, perpassam para as empresas. E nisso também vão seus vídeos, vão suas fotos, mas tudo é muito perigosíssimo. E na educação, meu irmão? O que a internet tem feito na educação? Primeiro, a virtualização de tudo. Até o boletim do menino, até a pauta da gente. A virtualização de tudo. E os cursos? Vamos para um curso de enfermagem virtual. Como? Se o enfermeiro trabalha com gente, vai aplicar a gestão em quê? Na tela do... Não, eu acho que nenhum curso. Vamos para o intervalo. Intervalo. Gostei dessa, da a injeção. Vamos treinar o aluno, dar injeção na tela do computador. Vamos pro intervalo, a gente tem que falar da religião, vem polêmica. Agora vem guerra. Próximo bloco, a gente volta já. Até já. Muito bem, o programa de hoje a gente está tratando de um leve, tema né? leve, é um tema bom, mas que a gente precisa discutir. Para variar, o nosso programa Band 2 ele se dedica a temas que talvez a grande mídia não se preocupe. Os ópios do povo, não são poucos não, viu? São muitos. Tanto que a gente resolveu dividir o programa em blocos. No primeiro bloco nós falamos sobre o futebol sendo usado como ópio do povo. E de fato é. Ele é usado para seduzir, para alienar, para entorpecer. Para fazer com que as pessoas... Embrutecer moralmente. Adorei isso. Ou seja, para tornar as pessoas meio que alienadas a um evento que deveria apenas entreter e passa a significar a razão de vida de alguns. Pior, passa a significar uma espécie de produtor, fábrica de heróis. Olha, infeliz o povo que precisa de heróis. E mais infeliz ainda aqueles que precisam de heróis como Neymar. Mais infeliz ainda aquele que, se não tiver internet, se mata. Exatamente. Ou seja, além da internet, da futebol, nós temos uma outra forma de ópio, que são os entretenimentos. Esses que são mais viabilizados. Na nossa opinião, esse tipo de entretenimento, ou seja, que se torna ópio para as pessoas, uma necessidade indispensável, é ainda mais perigoso, porque é uma eleição nossa, nós escolhemos isso. A internet, no meio disso tudo, se estabelece como uma grande fonte de entretenimento, porque ela viabiliza, num só tempo, comunicação, informação, música, arte, TV, rádio, jornal. Foto. Ou seja, ela é o grande buraco negro de todas as mídias. Nela você encontra tudo o que, em tese, deveria competir com ela, mas a sua habilidade em se tornar um ópio altamente atraente e poderoso fez com que ela, no lugar de competir, absorvesse. Inteligente, e a gente precisa estar atento a isso. Agora, vamos falar de outra artimanha, só que ela não é tão recente quanto a internet, que tem apenas 15, acho que 10 anos, ela é secular. A mais antiga de todos os ópios. O mais antigo dos ópios. A religião. É difícil pra caramba. Isso é complicado. É complicado. Eu quero deixar claro que nessa discussão nossa, nós não temos a pretensão aqui de fazer nenhum tipo de crítica. Acusação. Nem mudar a cabeça de ninguém. Porque a gente quer falar de um fato. É só a opinião. Exatamente. Eu posso começar com uma... Pode. Vamos fazer uma reflexãozinha. Pode. Veja. Ou silêncio. Um ser superior elege uma mulher na Terra e dá a ela um filho. Quer
que deveria salvar o seu povo. Nasce então um ser também superior, filho desse ser maior, que vem à terra salvar esse povo que se rebela contra ele, que não o aceita. Pode parecer que eu estou falando de Jesus Cristo, né? Mas não. Eu estou falando também de Hércules e Zeus, Osíris, lá no Egito, Oxalá, lá do Candomblé. As mesmas bases estão em todas essas histórias. Isso significa que a história de Jesus Cristo é falsa? Não. Pelo contrário, significa que há um grande mistério aí que fez com que nações, povos, em locais tão distintos e diferentes, concebessem a mesma linha de raciocínio. Então nós não estamos negando que a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, em Oxalá, em Buda, a fé que você tem, que ela é uma coisa positiva. O que nós estamos dizendo é que o ser humano é tão ardiloso que ele é capaz de usar isso, um elemento fundamental na vida humana, a fé, para lucrar, alienar, seduzir e pedir. E embrutecer. E o pior... Tá aí o grande problema. Exatamente. Aliás, o grande não, o maior problema. Problema tão grave que separa pessoas, divide pessoas, mata pessoas e seduz pessoas. Você vê, a gente tem agora uma série de novas religiões, e religiões também, não sei se é religião, se é uma seita, que decidiram agora fazer parte da grande mídia, estar nos grandes canais, e ao mesmo tempo convencer as pessoas de que elas devem bancar financeiramente tudo isso, porque isso é um desígnio de Deus. Há algo mais alienante do que isso. Aí você fala, mas isso é um fenômeno pós-moderno, de nossa era, da era da informação. Não, nós tivemos uma guerra de 100 anos por causa de religião. A guerra dos 100 anos, movida por religião. Na história nós tivemos vários momentos. A Irlanda. Olha, e vários momentos de genocídios coletivos, gente, em nome da religião. A Segunda Guerra Mundial teve a vários própria cisão fatores entre a Igreja Católica Cristã e a Igreja Católica Protestante. Não, ou a Igreja Católica, o protestantismo e o cristianismo. Não, a Igreja Cristã. A Igreja Católica. Católica. Veja, na verdade, olha uma outra coisa que eu acho terrível, né? Tudo que se constituiu em torno de Deus, né? Da ideia de Deus, foi muito ardiloso, muito feito com interesses, quer dizer, para conduzir consciências, para alienar pessoas. E as pessoas não se dão conta disso. Ô Dadai, eu acho que se dão sim. Você acha? Eu acho que se dão. Sabe qual é o problema? É mais fácil você fingir que. É mais fácil você colocar a Bíblia debaixo do braço, ou colocar um sal atrás da porta, ou colocar qualquer que seja a sua crença, e você correr e não assumir os compromissos que você tem para com você e para com o outro. É muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro, é muito mais fácil a gente estar preparado para o desamor do que para o amor, porque a gente quer cobrir o nosso preconceito, a gente quer cobrir a nossa incapacidade, a gente quer cobrir os nossos medos, então a gente se apega a uma religião, transformando essa religião nessa fuga, não por escolha de religiosidade, mas por fuga, para poder tirar de você, ou tirar de si, a culpa de não fazer isso ou aquilo que tem que ser, que é amar o próximo como a tu mesmo, como a ti mesmo, amar o outro, ser você no outro. Mas que é a base do amor, a base de toda a religião é essa. Eu vou falar uma coisa aqui que você não vai concordar não, que é o seguinte, eu penso que o problema maior não é nem essa questão do financeiro, tipo assim, a pessoa que hoje pega o dinheiro dela e paga paga o dízimo. Eu não acho que esse é um grande problema. Não, mas é hora de eu ter, pagar a salvação. Não, mas eu digo assim, pagar o dízimo para manter um programa no ar, para manter uma estrutura no ar. Eu não acho que esse é o grande problema, não. Aí você fala, por que dá isso? Eu não vejo problema, porque, veja, se eu pago por uma cerveja, porque isso me entretém, se eu pago por um espetáculo, porque isso é divertido, se eu pago para ver televisão, né? Por que não pagar para manter uma estrutura de fé? Que fale de Deus, que fale... Eu não entendo, eu não acho que esse é o grande problema, não.
Então a minha crítica não é nem em relação a isso. A minha crítica é quando você usa isso como ópio. Sim, Quer dizer, claro. para tornar, me tornar uma espécie de semideus. Então as pessoas passam a acreditar mais em mim, no que eu digo, do que na própria palavra. Não, a minha crítica não é. A minha crítica não. Quem sou eu para criticar? A discussão é. Na minha cabeça é o seguinte: é eu querer impor minhas vontades para você, é eu querer impor o meu Deus para você, é eu querer impor a minha crença para você, é eu querer impor os meus ditames, as regras da religião que eu professo para você. Isso é um grande desrespeito e é isso que acontece. Eu sou contra isso, nesse ópio desgraçado que a religião, que algumas pessoas agem em nome da religião. O seu Deus é o que presta, o seu Deus é o que salva, o meu Deus é o que salva, o seu não. O meu Deus é que é o bom, o seu não. O seu Deus é o do Satanás, o meu não. Por favor. E é em nome disso... A promoção da intolerância, né? A promoção da intolerância, a promoção do ódio, a promoção das divisões, a provisão, essa divisão, essa doença generalizada. É isso que está destruindo a humanidade, amigo. Esse óbvio, esse embrutecimento moral, adorei essa palavra que você falou, esse embrutecimento moral que essa religião, ópio, religião, está promovendo na população. E está. Essa intolerância generalizada é coisa de doido. Eu queria fazer uma sugestão aqui. Já sempre fazem sugestões de vídeos na internet, material na internet, e até eu achei bem legal essa sua iniciativa. E eu acho que a gente tem que estimular também o pessoal a assistir umas coisas legais. Na internet você pode acessar lá no YouTube o discurso de uma professora da Federal do Rio de Janeiro. Você coloca lá assim, discurso de formatura professora federal Rio de Janeiro. Você vai encontrar lá uma mulher falando sobre isso. Ela dizendo assim que ela está muito chocada com o que está acontecendo no Brasil e ela faz um comentário bem interessante. Ela diz, quando você chega numa casa e você encontra uma frigideira em cima do vaso sanitário, você não acha estranho? Você entra em casa e abre o banheiro e tem lá uma frigideira em cima do vaso sanitário, dentro do banheiro. É estranho. Aí ela diz assim, pois é assim que eu me sinto quando eu vejo um militar no Congresso, um pastor legislando, um padre superstar. Gostei disso. É muito estranho, mas a gente naturalizou. É verdade. Essas pessoas estão nos lugares errados. E o que é pior, essas pessoas querem falar em nome dos outros. Essas pessoas querem que os outros tenham o comportamento que elas desejam que tenha. Esse povo quer falar, quer inclusive decidir sobre o desejo sexual do outro. Meu Deus, é loucura. Isso é loucura. É embrutecimento moral. Exatamente. Como você colocou, senhor professor. É algo muito chocante. Não, e eu tenho observado o seguinte, por exemplo, Marco Feliciano, para mim, é um exemplo desse ópio, né? Ele é líder religioso de uma corrente da igreja evangélica, se eu não me engano, eu não vou falar o nome, porque eu não tenho certeza. Eu não sei o nome dessa facção, não. Ele tem um vídeo dele, horroroso, em que ele diz que o negro é uma descendência de Caim. Ou seja, ele mata Abel e aí ele é castigado, recebe uma marca que todos iriam ver. Ele conclui, que é o grande intérprete da Bíblia, conclui que essa marca é a pele negra. Tá, não sei eu estou dizendo isso não, viu gente? Está lá no YouTube, eu quero que você, além da professora, o discurso belíssimo, procura lá, está lá na internet. Eu, inclusive, baixei esse vídeo, está lá para você dar uma olhada. Uma outra coisa que ele diz, que eu acho terrível, é que nós não temos problema com homossexuais. Eu amo pessoas, o que eu não amo são suas práticas. E ele entende a homossexualidade como uma prática e não uma condição sexual. Não era ele que era xodó daquele ator, Alexandre Frota? Não, menino. Era. Inclusive o próprio Alexandre Frota tem um programa com a Luciana. Não, ele falou brincando aquilo ali. Não.
Tá no YouTube. Tá no YouTube ele dizendo isso. Como é que aquele homem doido é? Tá no YouTube. Isso tá no YouTube, isso rodou e tá no YouTube há muito tempo já, ainda tá lá. Entra lá. Eu não sei. Eu sei que esse... Tá lá no YouTube. Eu não sei. Esse... Inclusive tem a Absurdo. foto dizendo com ele como era que ele o chamava quando tava nos namoros dele. Tá lá, filho, no Mas ele YouTube. tava brincando. Bom, eu que não disse isso, eu que não botei isso no YouTube. O fato é que é alguém extremamente perigoso e é um líder religioso. Pois é essa fala dessas pessoas que estão no lugar de quem fala, que tem que se perceber como esse ser se fala e para quem fala. Porque o Hitler era altamente preconceituoso, era altamente religioso e matou 22 milhões de pessoas. E o pior não é isso, viu Jair? Isso é o grande problema. Não, tem uma coisa gravíssima, Jairto, que é o seguinte, essa história toda tem a ver muito com você que frequenta a igreja, com você que se dedica a uma fé. Sabe por quê? Porque é preciso ter discernimento suficiente para entender O que é que o outro está falando. que religião é me religar a Deus. E Deus é amor, é pureza de espírito, não tem nada a ver com ódio. Vamos para o último bloco? No último bloco, Já? não falar sobre droga. Já? Mas a gente vai rememorar outras questões. Fica aí, a gente volta já já. Voltamos, nem demorou, não foi? Foi um intervalo rapidinho, a gente já está aqui de volta para o último bloco do programa que está falando sobre os ópios do povo. A gente está recebendo aí algumas informações em nossas redes sociais com o pessoal dizendo que a gente precisa falar de outros ópios. Vamos ter uma outra edição do programa. Para você que está se perguntando, que redes sociais? A gente vai colocar ali, depois do meu nome bonito, lá, aí tem lá. Esse aí é o nosso Instagram, é o @TVI Play Oficial. Para você que fica se perguntando, TVI Play, tem aplicativo? Em breve. Em breve nós vamos mudar de site e vamos assumir aí, vamos oportunizar a possibilidade de você assistir a gente na hora que quiser, com quem quiser, no momento que a chamada oportuna. Não ter a nossa plataforma. A TV está preparando várias novidades, né? O nosso programa, o nosso cenário é uma dessas novidades. A novidade que não quer calar é o fato de você estar sempre com a gente. E pra gente isso é sempre novidade, sempre coisa nova, sempre coisa boa. E não tem nada a ver com ópio, hein? O nosso programa pode viciar você e sem entorpecer você moralmente. E sem embrutecer, né? Sem embrutecer você moralmente. O programa de hoje fala sobre ópio e a TV, esse veículo em que nós estamos, ou você que acompanha a gente na internet, esse veículo que nós estamos, internet, televisão, uma grande mídia, também pode servir de alienação. Felizmente, o nosso programa está aqui para servir de tratamento terapêutico contra o entorpecimento moral que a TV e a internet podem proporcionar. No último bloco, a gente ficou comprometido com você de falar sobre um drama, uma questão de saúde pública. Saúde pública e mundial. Exatamente. O ópio revertido na sua forma mais perversa e original, que é o ópio revestido nas drogas. E nós falamos de drogas lícitas e ilícitas. Falamos do álcool, do cigarro. E falamos também da maconha, da cocaína. Aí eu queria começar, e do crack. Eu queria começar com uma reflexão. Você me permite, Sim. meu amigo? Sim. Uma reflexão que eu preciso fazer aqui é uma percepção pessoal. Veja, eu tenho observado muito uma divisão das drogas de um modo muito, sabe, o cigarro passou a ser aquela droga do inconveniente. A bebida passou a representar muito aquela droga do fraco, né? O alcoólatra é o fraco, o fumante é o inconveniente, fedido. O maconheiro, a maconha, passou a ser a droga do cut. Tipo, eu uso droga, mas eu leio livros. Sabe? O jovem passou a achar que fumar maconha não tem nada a ver, é uma reedição de uma época da década de 60. A cocaína continua sendo, e outras drogas sintéticas como êxtase e piripará, continuam sendo as drogas da elite e o crack, o resíduo que sobrou para o pobre, que, abandonado de qualquer expectativa, decide fugir dela
da forma mais absurda, mantendo-se nela. Ou seja, com o crack, a droga mais barata, acessível, e parece que até nesse tipo de ópio, as drogas, há uma divisão bem clara das classes sociais nela, né? Sim. Não é terrível isso? Sim. Terrível. Veja, por que a droga seduz tanto, Jailton? Eu não sei, Dadai. Por Dadai, quê? eu não sei. Não sei. Será que é o desconhecido? A busca pelo desconhecido? E por que um ópio tão antigo? É tão antigo, Jailton, quanto a religião. Sim. Você vê, os índios, os povos mais remotos já usavam as drogas como recurso. Mas ali usavam a droga como recurso espiritual, como recurso de encontro com a naturalidade, com a natureza, com o transcendental. Né? Que é diferente de a gente usar a maconha pela maconha, a cocaína pela cocaína, a bebida pela bebida, o cigarro pelo cigarro, entendeu? Então tem um objetivo. Igual ao chá, né? O objetivo é igual ao ayahuasca, tem um objetivo de religiosidade, não de religião, religiosidade. E por que essa sedução tão grande? Deve ser porque. Eu não sei porquê, não sei. Porque, assim, na verdade, assim, eu não sei dizer alguns isso. dizem que são fraquezas que nos levam às drogas. E eu não digo fraqueza, porque quem sou eu para julgar essa fraqueza desse outro? Não é complicado você não estar no lugar do outro para saber o que faz alguém ir para o crack, o que faz alguém ir para o álcool. Por exemplo, eu tenho um problema de alcoolismo na minha família, eu sei, e que isso é genético, é que eu evito beber, eu não bebo, eu agradeço a Deus não beber. Tá? Eu já perdi um irmão por causa de cachaça e cigarro. Né? E quem pode afirmar e dizer, eu não tenho problema nenhum na minha família com relação à droga? É mentira. Todos temos. Álcool, cigarro, drogas lícitas e ilícitas, crack, maconha, etc, etc, etc. Todos nós temos um doente na nossa família que é dependente disso. Todos nós. Não existe nenhuma família imune. Agora, Por isso que a doença virou um problema de saúde pública. Esse ópio droga é problema mundial, é um problema que atinge todas as classes, todas as raças e todos os povos. É um problema gravíssimo e seríssimo. É questão de saúde pública mesmo, né? Porque o viciado é um doente. Olha aquela questão de São Paulo, em São Paulo, na Cracolândia. Nossa. Agora, sabe uma coisa que eu tenho pensado muito? Eu tenho visto muito assim, em grandes festas, grandes eventos, né? Agora, por exemplo, no São João. As festas rapes, né? E até em festas assim, tipo, regionais. Essa do São João agora. Eu estava observando assim, a quantidade de adolescentes bêbados. E entendendo que aquele é o caminho. Que é o normal. E que o que não bebe é o otário. Daí, eu que já sou um idoso, eu que já estou chegando na terceira idade. Observe, tem pessoas que não me conhecem e pensam que eu bebo. Pensa que já fumei maconha, que já usei droga, não, me acha, você é muito pra frente, e esquece que passei pra frente, você não precisa usar droga. Que quando fala, não, eu não bebo, que fala que eu não bebo, que eu não tomo nem refrigerante, as pessoas ficam assim, você não bebe? Você não toma nem refrigerante? Não acreditam. E acham que eu sou um ser de outro planeta quando eu digo isso. Não, mas eu também tenho essa estigma assim de que, mas sabe o que é isso? Eu acho que as pessoas buscam nas drogas o que nós já temos em nós, que é a liberdade, a espontaneidade, a ser quem você é, sem esses receios todos de tentar atender a expectativa dos outros, da sociedade, sabe? É isso mesmo. Só para concluir, e concluindo nosso debate de hoje, desse programa, eu acho que a gente precisa muito entender qual é a função do ópio na nossa vida. O ópio ele pode ser usado contra você. As pessoas podem fazer do entretenimento do futebol um ópio contra você. As pessoas podem fazer da internet, do entretenimento das grandes mídias, uma arma contra você. As pessoas podem usar a tua fé contra você. E podem usar também a sua fraqueza para que vocês entendam que o subterfúgio de uma droga entorpecente é a saída para a tua vida. Então compete a quem resolver tudo isso? A você. Escolher. É você que precisa ter clareza do que você quer. E discernimento para poder escolher aquilo que você deseja. E na verdade, né, Dadá, essa escolha está só diante de você, dentro de você e nas suas mãos. Você tem o poder de tomar essa decisão. Eu quero
eu não quero. Ah, mas hoje eu estou triste. Sim, quem não está triste? Ah, porque eu estou triste, eu vou me matar? Porque eu estou triste, eu vou usar maconha? Eu vou embebedar? Eu vou usar cigarro? Eu vou desacreditar em Deus? Eu vou destratar? Quer dizer, essa escolha, né? Então vou para um filme, vou pegar a metralhadora, vou matar as pessoas no cinema. Foi o filme, não foi o entretenimento. Foi você que fez isso. Então, é claro que tudo está nas suas mãos. É você que escolhe quem você quer ser, o que você quiser ser e o que você vai fazer com você. Vamos resgatar aqui, para finalizar o debate, Sim. Um pensamento de Jean-Paul Sartre, Sim. existencialista. Eu pensei nele. Ele diz assim, ó, o importante não é o que fazem de você, mas o que você faz Do que fizeram de você. Ou seja, você sabe o que é importante? É você ter clareza do que você quer para a sua vida, do que você quer para você. E nesse sentido, o nosso programa está aqui para contribuir com a discussão, com o debate que deve continuar na tua casa, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus namorados, com suas amigas. Tome um chá ou beba uma cerveja, mas sempre pensando em discutir questões que façam você melhorar como pessoa. Não só você, mas quem estiver por perto. Vamos ser luz, chama que guia as pessoas para o que é bom. E por isso vamos até no nosso discurso coloquial, do dia a dia, na mesa de um bar, vamos tentar discutir aquilo que vale a pena. Olha, eu e o professor Jailton somos amigos há muitos anos. E eu nunca sentei com o Jailton para falar de nada que não nos transformasse em pessoas melhores ou que não contribuísse, por exemplo, de algum modo. Eu nunca saí de um debate com o Jailton sem levar algo para a minha vida toda. Tudo aquilo que é provisório, mas interessante, pode se tornar eterno. E é isso que a gente faz com a nossa amizade. Debates e encontros provisórios, curtos e que permanecem com a gente para até quando a gente morrer. Faça isso de sua vida. Eu acho que isso faz você se livrar dos ópios. Porque faz você entender que você não precisa deles. Não é verdade? Vamos dar nossos beijos? Vamos. E abraços. Eu quero começar com a professora Gracileide e seu marido, Bito. Gente, eles dois são muito legais. Ela é uma competência absoluta como diretora de escola. Ela foi diretora de escola pública, hoje é diretora de uma escola privada. Inclusive, eu quero que você venha para cá patrocinar a gente, viu, dona Graça? Até lembrei aqui agora disso. Ela é diretora de uma grande escola aqui em Itabuna, uma pessoa muito séria. Assiste a gente, queria mandar um beijo no coração de Gracileide e nas criaturas que são os filhos dela. Bito é uma figura extraordinária e os filhos dela, Fernandinha e André, doutor André, né? Estava nos Estados Unidos. Que assistem a gente, um grande beijo para vocês, porque vocês nos honram com a audiência de vocês. Quero mandar um beijo especial para um cara que eu respeito e admiro, que é o nosso querido Rafael, diretor aqui de imagem do nosso programa, que é um cabra muito porreta, que está perto de morrer do coração, mas ele... Não fale isso, nem brincando, você é maluco? Está emagrecendo. Ele é o vocalista da banda, que eu nunca lembro o nome, nem você. Abracadraba, né? É difícil. Plaquibum. Claquibum. É tão difícil esse É a banda nome. Claquibum, que em breve está voltando aí, ele está agora dando uma repaginada no visual, mas vai voltar em breve com novo repertório, tudo direitinho. E um grande abraço para você que acompanha a gente toda semana e entende que a gente pode Você vai passar para mim que horas? Pode ser uma companhia agradável. Muito obrigado por tua audiência. E fala aí. Eu quero mandar um abraço e um beijo muito especial para você. A você que insiste em nos querer. A você que acredita em nós. A você mesmo desconhecido que nos para na rua e falou que gosta do seu programa. Muito obrigado. E quero oferecer esse programa para Lorice Salume,